Ora, tendo sido falado da anatomia do rim na primeira parte, nesta segunda parte do aparelho urinário vamos falar da anatomia dos ureteres, da bexiga e da uretra. Ora, sabendo que o rim é onde é formada a urina através da filtração do sangue e a bexiga é onde a urina é armazenada até ao momento em que pode ser eliminada, o ureter consiste então na estrutura que vai ligar o rim à bexiga, permitindo a passagem da urina que é produzida do seu local de produção até ao seu local de armazenamento. Consistem basicamente em tubos, um do lado esquerdo e outro do lado direito, constituídos principalmente de tecido muscular e que vão permitir então este transporte da urina da sua origem ao seu ponto de armazenamento. Ora bem, estamos então a falar destes tubos que têm origem nos bacinetes renais, portanto, naquela zona de coleção da urina formada junto aos cálices, e que vai terminar na bexiga, onde é depositada então a urina a que foi transportada. Têm um comprimento de cerca de 25 a 30 centímetros e encontram-se numa posição retroperitoneal, tal como os rins e a maior parte da bexiga. Têm um trajeto que acompanha essencialmente na porção antes de chegar à cavidade pélvica, acompanha a parte anterior do músculo psoas. Como podemos ver nesta imagem aqui. Também vai cruzar alguns grandes vasos, nomeadamente os vasos ilíacos, que poderão ser antes ou depois da bifurcação da artéria ilíaca comum em interna e externa, e a mesma coisa em relação às veias ilíacas. E têm também um ponto em que são atravessados pelos vasos gonadais. Então, o ureter tem 3 camadas. Uma camada mais externa de tecido conjuntivo fibroso, uma pequena adventícia. A camada média, que é uma camada importante, é o tecido muscular liso. E isto é importante porquê? Porque, embora nós estejamos a ver uma orientação vertical dos ureteres, apesar de tudo, a passagem da urina acontece através de movimentos peristálticos do tecido muscular. Portanto, não depende apenas da gravidade e é possível fazer a passagem da urina desde os rins até à bexiga, independentemente da posição do organismo. Isto porque vai haver uma peristalse na camada de tecido muscular do ureter que vai ter capacidade de empurrar a urina, criando pressões até significativas. Isto é o motivo pelo qual, quando se entope o ureter por uma pedra renal, vão surgir as cólicas renais, dores intensas, normalmente de caráter mais ou menos rítmico, que ficam piores e depois aliviam e depois ficam piores outra vez, porque têm relação com esta peristalse do músculo, o movimento que está a ser feito quando não consegue ultrapassar esse obstáculo. Muito bem. E por fim, uma camada interna, que é um epitélio de transição, o mesmo tipo de epitélio que encontramos na bexiga, que sabemos que é um epitélio especial na medida em que tem alguma capacidade de se dilatar, consegue esticar-se. E costumam ser sempre descritas algumas zonas estreitas dos ureteres. Isto é algo que em todas as descrições anatómicas costuma ser mencionado, embora alguns autores questionem se tem mesmo um real impacto em termos clínicos. No entanto, são sempre mencionadas porque anatomicamente existem 3 regiões onde o ureter tendencialmente parece ser mais estreito e isto poderia ter alguma relevância no que toca à patologia, portanto, às pedras renais. E então, essas zonas estreitas seriam a junção ureteropélvica, ou seja, basicamente o início do ureter na altura em que sai da pelve renal, portanto, aqui da zona dos bacinetes, ao transformar-se no ureter propriamente dito. Pode ser na zona do cruzamento dos vasos ilíacos, e isto não só porque está a passar por cima dos vasos ilíacos, como também, e eu espero que isso se consiga ver neste modelo, há uma espécie de inflexão, portanto, uma mudança de direção à medida que entra na cavidade pélvica, o ureter.
E por fim, outra zona estreita, esta sem dúvida, na junção vésico-uretral, que tem a ver também com o formato ou a maneira como o ureter entra dentro da bexiga. E então vamos ver, aqui está a transformação do bacinete no ureter, da pelvis renal no ureter, portanto temos aqui as papilas, temos as pirâmides renais e depois temos os cálices que fazem a coleção e os cálices, a junção dos cálices vão formar então a pelve renal e a pelve renal dá então lugar ao ureter. Portanto, esta junção ureteropélvica é uma dos pontos estreitos. Tínhamos então cruzamentos vasilíacos que foi mostrado no slide anterior e aqui a junção vésico-uretral. Ora, a junção vésico-uretral tem a característica de ser oblíqua à entrada na bexiga. Os ureteres entram na bexiga pela sua porção posterior e inferior e entram numa direção de trás para a frente e de lateral para medial. E ao entrarem na bexiga, atravessam a parede nesta direção oblíqua e têm ainda um ligeiro trajeto por baixo do epitélio. E isto é importante porque quando existe, por exemplo, a contração da bexiga para o processo de micção, ou quando existe um armazenamento de grande quantidade de urina, ultrapassando os limites fisiológicos a partir dos quais começa a haver então aumento da pressão vesical, a tendência seria que pudesse haver refluxo da urina de volta para o rim. E este trajeto oblíquo vai formar como que uma válvula. Se nós temos alguma coisa a empurrar nesta direção, vamos basicamente achatar esta saída e com isso não vamos permitir que haja o refluxo da urina. Isto é importante para proteger o rim, para não acontecerem fenómenos de hidronefrose, nem haverem infecções pielonefrites por via retrógrada. Muito bem. Então, dos ureteres estamos mais ou menos falados, podemos passar à bexiga. A bexiga é então, como nós vimos, uma região onde vai haver o armazenamento da urina, que tem a capacidade de ir mantendo a urina no seu interior durante o tempo suficiente até que seja oportuna a sua libertação. É então um órgão que se encontra posteriormente à sínfise púbica. Normalmente não se consegue palpar, mas em situações em que esteja muito repleta, a bexiga pode aumentar consideravelmente de volume e pode formar-se um pequeno alto acima da sínfise púbica que se consegue palpar. Chama-se isto o globo vesical e muitas vezes, em cuidados de enfermagem, isto é um conhecimento importante porque podem ser feitas punções vesicais para retirar urina e é um gesto que envolve localizar então esta região onde a bexiga dilatada se conseguiria palpar para fazer aí a sua punção. Portanto, na mulher a bexiga encontra-se anteriormente ao útero e à vagina e no homem encontra-se anteriormente às vesículas seminais e acima da próstata. Em termos do facto de ser ou não ser retroperitoneal, se lembram, os rins eram retroperitoneais, os ureteres eram retroperitoneais e a bexiga está revestida por peritoneu apenas na sua punção superior. Portanto, vamos ver aqui, na mulher temos a sínfise púbica, temos a bexiga posteriormente à sínfise púbica, ela está relativamente em reflexão moderada. Se ela ficar muito cheia, vai-se notar mais assim para cima e é aqui que se forma o globo vesical, que pode ser palpável. Posteriormente à bexiga, vamos ter então o útero e o peritoneu que o recobre por cima e que nesta zona em que se inflete junto à bexiga e ao útero temos o fundo de saco vésico-uterino ou útero-vesical. Já no homem, temos então a bexiga também atrás da sínfise púbica, mas no homem não existe útero. Temos sim as vesículas seminais, atrás numa região posterior à bexiga, e inferiormente a ela temos a próstata. E depois o fundo de saco, como não existe útero, vai ser retovesical, portanto, aqui nesta região, em termos de inflexão do peritoneu. Ora bem, quais é que são as camadas de tecidos que nós temos na bexiga? Temos a mucosa, que é então aquele epitélio de transição. Isto é muito importante para conseguir perceber a capacidade de distensão da bexiga.
Alguns fatores contribuem para isso. Não só existem pregas da submucosa e da mucosa, um bocadinho como aquelas pregas que existem no estômago, que quando a bexiga está contraída vão fazer o aspecto preguiado, e à medida que ela vai esticando, estas pregas também vão alisando, permitindo aumentar um bocadinho a área. Além disso, o próprio epitélio de transição é um epitélio que consegue esticar. Temos então a submucosa do tecido conjuntivo, que é a lamina própria da mucosa e permite este aspecto preguiado. Temos uma camada muscular, de tecido muscular liso. Este tecido muscular da bexiga tem um nome próprio, é o músculo detrusor, e é o músculo que vai ser ativado e vai tomar parte no ato da micção. E, por fim, uma camada serosa de tecido conjuntivo. Portanto, vamos então ver estas questões da capacidade de extensão da bexiga. Temos aqui a bexiga sem estar repleta, e a partir do momento em que existe uma grande repleção da bexiga, ela não só consegue encher, como os tecidos vão esticar por causa destas características. Aqui temos uma mucosa preguiada e aqui temos uma mucosa lisa, e há toda uma distensão. E então, para se fazer uma punção vesical, cá está o acesso que nós conseguimos palpando o globo vesical acima da sinfise púbica. Muito bem. Há ainda uma estrutura ou um aspecto a descrever no interior da bexiga relacionado com a sua mucosa, que, como foi descrito, é preguiada. No entanto, há uma zona lisa chamada o trígono vesical. O trígono vesical é um aspecto triangular na base da bexiga, que nos dois vértices superiores deste triângulo vamos ter os ósteos dos ureteres, portanto é onde terminam os ureteres. Nós podemos ver aqui um bocadinho daquele trajeto do ureter ainda no interior da mucosa, aqui a abertura do ureter, e depois este triângulo vai ter o seu ápice inferior, o seu vértice inferior, no início da uretra. Estamos aqui a ver exemplo com uma bexiga e uma uretra masculina, que temos a próstata, mas na mulher este trígono vesical tem o mesmo aspecto. E então é uma referência anatómica também no interior da bexiga, que faz parte da sua descrição. Portanto, chegamos agora à altura de falar da uretra. Já falámos então dos ureteres, que fazem o transporte da urina desde o rim, onde é produzida, até à bexiga, onde é acumulada. E a bexiga acumula a urina até ao momento em que é necessário eliminá-la, e quando a elimina, vai então fazer com que esta saia do organismo, passando através de um outro canal este que tem o nome de uretra. Portanto, a uretra é bastante diferente no homem e na mulher, e vamos ver um dos exemplos de cada vez para perceber a sua estrutura em cada um dos casos. Ora, no caso da uretra masculina, a uretra não só tem função no sistema urinário, como também no sistema reprodutor. Portanto, é um órgão que faz parte de ambos os sistemas e tem esta função dupla. É bastante longa por comparação com a feminina, tem cerca de 20 cm e tem um trajeto que não é direito, tendo alguns ângulos. Normalmente, por causa de ser relativamente longa e para efeitos depois de não haver ambiguidade quando se faz uma descrição das estruturas, vão ser descritas algumas porções da uretra no homem. Uma das porções é a uretra prostática, portanto estamos a falar aqui a seguir à saída da bexiga, e na região onde está envolvida pela próstata temos esta porção da uretra que se chama a uretra prostática. Existem alguns autores que fazem ainda a divisão na uretra pré-prostática, que é logo aqui à saída da bexiga, mas para efeitos práticos vamos usar esta definição que fala da uretra prostática. De seguida existe uma porção que é a uretra membranosa. A uretra membranosa vai estar relacionada com o esfíncter urinário externo, portanto temos o esfíncter interno constituído ainda como parte do músculo detrusor, que é um músculo liso de controle involuntário, e depois o esfíncter externo, já numa região de músculo esquelético e sujeito a controle voluntário. Portanto, a porção da uretra membranosa é a que está a atravessar este esfíncter e é uma das regiões mais estreitas da uretra. E, por fim, teremos depois a uretra esponjosa, já no corpo esponjoso, que vai abranger também a porção da uretra que se encontra no pénis. Há a mencionar a existência das glândulas bulbouretrais,
também conhecidas como glândulas de Cowper, que, embora se encontrem numa região posterior ao fim da uretra membranosa, o ducto desta glândula já vai ser na uretra esponjosa que vai desembocar. A função destas glândulas é produzir uma secreção que vai neutralizar a acidez que seria normal existir por causa da urina. Tem uma função no sistema reprodutor, porque ao neutralizar o ambiente acídico da urina vai depois permitir a passagem do esperma sem ser lesivo para este. Portanto, isto na uretra masculina. Vamos agora falar da uretra feminina, por comparação. A uretra feminina apenas está envolvida na função urinária, portanto não tem uma componente do aparelho reprodutor, é apenas para a função urinária. E, ao contrário da masculina, que tinha cerca de 20 cm, a uretra feminina tem apenas aproximadamente 4 cm e tem um trajeto reto, a direito, desde a bexiga até ao exterior do organismo. O facto de ser um trajeto reto poderá constituir-se como uma desvantagem na questão da continência urinária, sendo que é relativamente mais frequente, ou bastante mais frequente em termos clínicos, as mulheres sofrerem de incontinência urinária. Isso poderá estar muito relacionado com o curto trajeto e sem curvas da uretra feminina. Portanto, tem também os dois esfíncteres, o esfíncter uretral interno relacionado com o músculo detrusor e logo a seguir o esfíncter uretral externo com o esfíncter da uretra, que é um músculo então esquelético de controle voluntário. Portanto, na mulher, a uretra tem também as glândulas parauretrais, ou glândulas de Skene, que são glândulas que poderiam ser consideradas e que são histologicamente relacionadas com a próstata masculina e que vão desembocar junto ao meato da uretra e a sua função não é totalmente esclarecida, mas parece estar relacionada com alguma capacidade de lubrificação desta região. O meato uretral encontra-se então numa localização posterior ao clítoris, internamente aos pequenos lábios e anteriormente ao canal vaginal. Portanto, estamos a vê-lo aqui em esquema. Aqui o número 6 serão os grandes lábios e o número 11 os pequenos lábios. Aqui no 1 temos o clítoris e o 2 é a uretra. E o 8 é então o introito, a entrada para o canal vaginal. Em esquema, estamos a ver, estas imagens são então equivalentes. Temos a bexiga, que é o número 3. Temos no número 2 a uretra. E então a abertura da uretra a nível da vagina, portanto da vulva, quero dizer, a nível da vulva com a sua localização anterior à vagina, portanto que é o número 8, no entanto dentro destas estruturas dos pequenos lábios. E assim fica clara a sua anatomia, não deixando nenhumas dúvidas. Portanto, na uretra existem também algumas camadas de tecido, sendo que a mucosa tem uma transição parecida com aquela que falámos quando falámos do sistema respiratório. Portanto, o epitélio que temos na mucosa começa por ser de transição naquela porção mais proximal junto à saída da bexiga, mas gradualmente vai se transformando e passa por uma porção em que é um epitélio cilíndrico pseudo-estratificado e depois gradualmente passa para ser cilíndrico estratificado, depois pavimentoso estratificado e na porção mais distal, mesmo junto à pele, já vai ser estratificado, pavimentoso estratificado, queratinizado. Portanto, temos esta mudança gradual desde o epitélio de transição logo junto ao início até um epitélio pavimentoso estratificado, queratinizado na porção mais distal, com todos os intermédios que aí estão. A sua submucosa é tecido conjuntivo, portanto temos aqui também uma lamina própria, como existem sempre. Temos uma camada muscular de tecido muscular liso e, por fim, uma adventícia de tecido conjuntivo. E, com isto, está completa a descrição anatómica dos uretérios da bexiga e da uretra e passaremos nos temas seguintes a falar um pouco mais da fisiologia.